Amigos, hoje vamos conhecer melhor a Milad. Faremos algumas perguntas para que vocês tenham uma ideia de quão incríveis são os especialistas que trabalham na empresa nova. Milad, por favor, conte-nos um pouco mais sobre você, para que as pessoas possam te conhecer melhor. Olá, Pavel. Meu nome é Milad. Se falarmos sobre minha trajetória anterior, eu comecei a programar e a me interessar por computadoras ainda na juventude. Eu estou nessa área desde que era muito jovem. Eu trabalho como programador. Na última década, como vocês sabem, o tema da IA tem se tornado cada vez mais interessante. Então, eu decidi estudar inteligência artificial. Por isso, há cerca de 10 anos, vim para Moscou e comecei a estudar no Instituto de Física e Tecnologia de Moscou, MFTI, na área de inteligência artificial e ciências da computação. Antes disso, eu tinha uma vasta experiência em programação de placas eletrônicas, microcontroladores e assim por diante. Atualmente, estou tentando aplicar inteligência artificial nos microcontroladores para otimizar algoritmos em diferentes tarefas. Atualmente, sou doutorando no Instituto de Física e Tecnologia de Moscou. Anteriormente, concluí o mestrado na mesma universidade. Recentemente, encontrei esta empresa interessante chamada Solar Group. Na verdade, é por isso que eu estou aqui hoje. A Solar Group tem um projeto interessante relacionado a dirigíveis. Então, me juntei à empresa para participar desse empreendimento e comecei a trabalhar no sistema do controle do dirigível. Para ser mais preciso, estamos desenvolvendo e implementando todos os elementos do sistema do controle, projetando placas, desenhando a lógica e integrando a inteligência artificial no funcionamento de vários componentes e microcontroladores que serão responsáveis pelo pouso, posicionamento e outras funções. Especificamente, pode-se dizer que meu trabalho consiste em buscar novos métodos para desenvolver um sistema de controle confiável e avançado para esses dirigíveis de nova geração. Milad, eu também sei que você é professor na universidade. Fale-nos um pouco sobre isso. Atualmente, estou finalizando meu trabalho de doutorado e, paralelamente, trabalho como assistente de professor no Instituto de Física e Tecnologia de Moscou. Ensino inteligência artificial sob uma perspectiva prática e teórica. Atualmente, há muitos estudantes estrangeiros na Rússia que estão começando a se interessar pela inteligência artificial, pois, nos últimos 10 anos, essa área tem se tornado cada vez mais popular. Mas isso não é a única esfera da minha atuação. Eu também tenho muito interesse em programar microcontroladores e desenvolver uma arquitetura para o sistema de controle de aviões e dirigíveis. Este também é um tema muito interessante para mim e, recentemente, comecei a trabalhar nessa área. Já temos desenvolvido o conceito do sistema de controle para dirigíveis, mas ainda há muito a fazer por diante para criar um sistema maior e mais avançado. Atualmente, muitos engenheiros estão trabalhando nessa área. Eu espero que no futuro possamos criar, de fato, um sistema de controle avançado para dirigíveis. Milad, muito obrigado pelas suas respostas. Proponho que sigamos e vejamos o que você está fazendo diretamente na empresa nova. Vamos dar uma olhada. Conte-nos, por favor, o que você faz na empresa nova. Temos um esquema muito interessante atrás de nós. Já dissemos que se trata do sistema de controle. Por favor, compartilhe os detalhes conosco. E como você vê cada bloco, agora vou explicar brevemente as tarefas de cada bloco. Quando falamos sobre a posição no espaço, estamos nos referindo à localização exata do dirigível. Aqui há dois aspectos, o dirigível no solo e o dirigível no ar. Quando ele está no ar, é importante localizá-lo e determinar suas coordenadas com precisão. Para isso, são necessários vários sensores. Um deles é o sensor GPS, que determina em tempo real a localização exata do dirigível. Também precisamos de um bloco MIU, Sistema de Medição Inercial, sobre o qual falarei mais detalhadamente depois, explicando quais componentes e sensores ele contém e para que são usados. Além disso, o sensor externo é muito importante. Ele determina a velocidade do vento, a sua direção e assim por diante. E quanto ao bloco de controle de movimento, como já mencionei anteriormente, ele é responsável de controlar o deslocamento do dirigível nos diferentes eixos. Podemos, por exemplo,
controlar a altura, ou seja, estamos falando do eixo Z, e também gerenciar os flaps. Este é o movimento ao longo do eixo X. Assim, o dirigível se move em uma direção ou outra. Em relação aos cálculos, eles são divididos em duas categorias: cálculos de navegação e cálculos de movimento. Para cada tipo, usamos vários microcontroladores, aos quais estão conectados diferentes sensores para controlar e sincronizar todos os componentes. Em relação à alimentação, como já mencionei, temos um sistema especial previsto. Mais tarde falarei sobre isso com mais detalhes. Agora vou falar sobre uma das partes-chave do posicionamento no sistema de medição inicial. O MU mede e transmite dados sobre a velocidade angular e a orientação do dirigível. Ele contém vários sensores importantes que permitem determinar com precisão a velocidade angular e a orientação, como o giroscópio, magnetômetro, acelerômetro, sensor de pressão barométrica e sensor de temperatura. Como mencionei, para isso usamos um sensor interno de pressão que regula o funcionamento da bomba e da válvula solenoide envolvida no controle da subida. Além disso, no sistema de controle, também usamos flaps, que são responsáveis pelo movimento do dirigível ao longo do eixo X, assim como sensores de ângulo de ataque, que controlam o movimento nessa direção. Em seguida, também temos os blocos de computação. Para explicar brevemente a ideia dos cálculos nesses blocos de navegação, utilizamos microcontroladores ARM. E, na verdade, não é um único microcontrolador, mas vários que trabalham em sincronia para gerenciar todas essas tarefas. Também planejamos implementar inteligência artificial nos microcontroladores. Ela servirá como um modelo preditivo para o controle dinâmico e garantirá a detecção de anomalias em tempo real, o que é crítico para um pouso seguro. Essas duas funções são os principais pontos-chave para a aplicação da inteligência artificial no processo de computação. Além disso, usamos câmeras para visualização e reconhecimento de objetos. Nessa área de computação, também utilizamos inteligência artificial. Temos também sistemas de monitoramento ambiental e de segurança, que são muito importantes para qualquer avião ou dirigível em situações de emergência. Em caso de emergência, a possibilidade de um pouso autônomo e, novamente, a capacidade de determinar a localização do dirigível está relacionada à questão da segurança. Além disso, temos sistemas de abertura de paraquedas de emergência, detecção de incêndios e vazamentos de gás. Tudo isso está relacionado a um ambiente seguro. E talvez você esteja se perguntando: como é feita a comunicação entre os sistemas terrestres e os sistemas a bordo? Usamos Mavlink, um protocolo muito rápido para a transmissão de dados entre microcontroladores. No futuro, planejamos melhorar o sistema de comunicação com protocolos adicionais para garantir não apenas o controle mecânico, mas também o controle remoto do dirigível através de terminais de telecomunicações. Milad, acho que, se eu entendi corretamente, isso é apenas uma parte de todo o esquema. E você tem um esquema principal ainda mais amplo? Sim, exatamente. Estamos trabalhando nisso agora. Praticamente todos os dias lemos uma infinidade de artigos sobre como avançar em direção às tecnologias mais recentes. Muitos engenheiros estão trabalhando para compreender os conceitos que estamos discutindo agora mesmo. E, no futuro, certamente, surgirão conceitos muito mais complexos e abrangentes. Portanto, isso é só uma base. Eu expliquei apenas os princípios mais básicos para você. Então, qual é o próximo passo? Os esquemas estão prontos, certo? O que você planeja fazer com isso? Essa é, na verdade, uma ótima pergunta. Na próxima etapa, nós, engenheiros, trabalharemos todos os dias para integrar todos esses elementos, todo o conjunto, o sistema de controle, programando os microcontroladores para interagir com todos os sensores e garantir a comunicação entre todos eles. Além disso, estamos trabalhando com sistemas a bordo e sistemas terrestres de terminais de telecomunicações, para que o dirigível mantenha a comunicação com cada um desses sensores.